Eu vi uma pesquisa recente agora essa semana, que o número levantado sobre igrejas com CNPJ ativo era algo em torno de 110 mil igrejas evangélicas no Brasil. CNPJ, né, empresa, tudo seguindo certinho, né? Sem contar as igrejas que estão em garagens, em salões que ainda não formalizaram, pontos de pregação, enfim, eu acredito que seja no mínimo o triplo disso, mas para ser conservador vamos multiplicar por 2. Então estamos falando aí de mais de 200 mil igrejas, e segundo o que eu li, o que eu vejo, né, na TV, enfim, no meio que eu frequento, a religião, vamos por assim, que mais cresce no Brasil. Só que aí existe um contraste, algo que me assusta até certo ponto, porque a Bíblia já fala sobre isso, o que eu vou falar. Mas o que mais me assusta é onde estão esses cristãos? Onde está esse corpo de Cristo? Onde está? Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça. E esses membros, estas pessoas que formam a igreja, muitos afirmam que cada um de nós, eu sou a igreja, todos nós somos a igreja. Mas não é bem assim. Nós somos membros do qual, reunidos, formamos um corpo. Daí esse linguajar corpo que faz sentido para a nossa compreensão. Até isso Deus teve cuidado em nos dar a sua palavra. Usou terminologias, usou parábolas, usou todo o ensinamento com coisas que fazem sentido para nós, que é um linguajar antropomórfico. Tem uns termos mais relacionados à teologia, que não é meu objetivo aqui nesse canal. Antropopatia, antropomorfia, é um linguajar que faz sentido para nós. Mas aonde eu quero chegar com isso? Onde estão esses cristãos? Onde está toda essa igreja? Porque alguém, para se intitular cristão, deve se esforçar para andar como Cristo andou. Daí cristão, Cristo. E onde estão? Eu vejo mentes brilhantes. Nossa, eu vejo cada homem e mulher com conhecimento tão vasto, tão grande acerca do reino de Deus e a sua justiça, mas na prática não vejo muito, infelizmente. Nossa, Diego, mas então você é um ícone, né, de santidade e exemplo. Muito longe disso. Só que o que eu tenho pedido a Deus e tenho me esforçado para fazer é não ocupar essa terra de maneira inútil. Sempre procurar dar frutos, principalmente no que tange a comportamento e a exemplos. Que a Bíblia nos diz que devemos ser irrepreensíveis para dar um bom exemplo, principalmente nesse mundo hoje. Meu vídeo já está com 4 minutos. Teve gente que com 30 segundos, 40 segundos já saiu, que é uma coisa muito dinâmica. Então hoje até para você pregar, anunciar o Evangelho de Cristo está difícil. É um desafio enorme, porque a mente do ser humano ela vem sendo cauterizada, moldada para que realmente esteja fechada, principalmente para aquilo que exige regra, exige abnegação, exige renúncia, né? Mas voltando de novo para a igreja. Nossa, Diego, você está falando mal da igreja? Não, só estou fazendo um desabafo e um alerta. Porque, infelizmente,
Existem realmente esse número gigantesco de cristãos, de igrejas, CNPJs abertos, só que a gente só vê essa igreja funcionando quando se ajunta como igreja. Cadê os cristãos? Onde eles estão? Esses dias eu estava refletindo, nossa, eu não lembro a última vez que eu vi alguém lendo uma Bíblia sem ser dentro da igreja. Ah, Diego, mas isso é muito relativo. Ah, pode até ser, mas em contrapartida, essa joia do celular e qualquer outra coisa tem muita gente ocupada, sempre fazendo. Eu não vejo esse comportamento fora da igreja. E para piorar, alguns que era para dar um bom testemunho, não vem dando. Vem deixando muito a desejar, sendo cristão, sendo crente, só na igreja. Essa foi uma crítica que eu, quando estava vinculado a ministérios grandes aqui em São Paulo, eu sempre fiz. Falei, olha, o tempo que a gente passa dentro da igreja não chega a 10% do nosso dia. Então, eu acho que onde a gente deve realmente se esforçar, porque o cultuar a Deus, infelizmente, é o que isso vem sendo ensinado muito pouco nas igrejas hoje. Tem se falado muito de prosperidade, muito de profecias, as pessoas estão atrás de profetas, de revelações, de recebe aí a chave da sua casa, recebe aí a chave do seu carro, dinheiro, 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 dinheiro. Isso é abominável. Para quem estuda um pouquinho só da Bíblia, vai ver que o Evangelho de Cristo não ensina nada disso. Muito pelo contrário. A perspectiva de Deus é de eternidade. A perspectiva de Deus é relacionada ao seu tempo e à realidade em que ele vive. É com relação à eternidade. As promessas de Deus para nós são relacionadas à eternidade. Ah, Diego, mas eu não posso ter nada aqui nessa terra, Deus não vai me agraciar com nada. Muito pelo contrário. A Bíblia diz claramente que Deus é justo e ama a justiça, e a sua face está voltada para os retos, para aqueles que se esforçam em fazer a sua vontade. E também diz que se os passos do homem agradarem a Deus, ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com você. Então Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus honra aqueles que o honram. Está lá, acho que é em 1 Samuel, deixa isso bem claro. Então, um desabafo se você tem sido só crente ao ir à igreja, ou só na igreja, você precisa clamar a misericórdia do Senhor e se converter nisso, porque nós devemos ser luz e sal. Quando eu me aproximei de Jesus, quando eu comecei a andar com Bíblia, comecei a me vestir como crente, a falar como crente, a dar a entender que eu estava realmente buscando andar em novidade de vida, na contramão desse mundo, algumas pessoas me abordaram, eu também sou. Você também é cristão? Mas é engraçado, aí eu pegava comigo pensando, falando, nossa, esse abençoado nunca me abençoou, nunca deu um Deus abençoe, nunca mal falou comigo, nunca falou de Jesus para mim, nunca me chamou para fazer uma visita na igreja, sabe? Eu depois que a misericórdia do Senhor me alcançou e eu tenho todo dia me convertido e buscado viver em santidade, o meu dia não é completo se eu não falar de Jesus para alguém. Eu me sinto um inútil, um frustrado, porque o meu Deus, o meu Pai, o meu Criador é o dono do ouro e da prata, então eu saio de casa como se eu estivesse cheio de riqueza e eu não vou dar uma moedinha para ninguém, eu não vou falar de Jesus para ninguém, eu não vou jogar sal na cara de ninguém, principalmente com relação a jogar sal na cara é uma brincadeira minha, que eu quero dizer que a Bíblia diz que a gente deve ser luz e sal. A gente deve trazer luz sobre essa escuridão em que vivemos e sal, porque o mundo sem sal, imagina, a Bíblia diz, imagina tudo se for insípido, sem sal.
Então o sal ele traz tempero, o sal ele traz sede de Deus para as pessoas. O sal ele preserva, antigamente as pessoas não tinham energia elétrica. Então até hoje muitas regiões nos rincões desse Brasil ainda não tem energia, então as pessoas preservam os alimentos com sal, daí as carnes, as famosas carnes salgadas, carnes secas do Nordeste. Então o sal também preserva contra a corrupção. Então por isso que Deus, na sua infinita onissapiência, a sua incomensurável inteligência, usou esses termos para facilitar a nossa compreensão da importância do nosso testemunho nessa terra. Então, onde estão esses cristãos? Gostaria de fazer um chamamento. Vamos falar de Jesus, vamos viver Jesus. Essa é a missão da igreja, anunciar as boas novas de Cristo. Tanto é que essa foi uma das últimas orientações e mandamentos do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente não sendo um proselitista legalista. Eu digo, o que é isso? Falou que ia usar palavras fáceis para a gente entender, eu vou explicar. Um proselitismo nada mais é do que você querer convencer alguém a crer da forma que você crê. Isso é ser proselitista, isso é praticar o proselitismo. E não vou entrar muito no mérito do legalismo, que eu acho que já vai ficar mais é necessário sim um pouco de proselitismo, é necessário, porque, por exemplo, eu hoje dou testemunho daquilo que me salvou. Eu não estou repetindo o que me disseram. Eu sei que Jesus me salvou. Eu sei a lama em que eu vivia. Eu sei o comportamento em que eu aprovava. Eu sei que tipo de homem eu era e eu sei que tipo de homem eu sou hoje. Tá claro até aí? Quem fez isso por mim se chama Jesus Cristo. Então, por amor a Ele, por gratidão, eu faço esse trabalho. Já são, nem sei que horas são. Não sei se é 11 horas, não sei se é meia-noite, eu não sei. Poderia estar fazendo muitas outras coisas aqui. Agora, nesse momento, mas estou aqui falando desse Jesus, falando desse Deus maravilhoso que me tirou da lama do pecado, me deu vestes novas, como o Salmo 1 nos ensina. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros d'água. As suas folhas nunca cairão, seus frutos darão na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Eu vivo isso. Hoje o meu prazer está na lei do Senhor. Antes o meu prazer estava em só lixo, só porcaria. Hoje o meu prazer está na lei do Senhor. E isso eu dedico, atribuo, agradeço a esse Jesus maravilhoso que me salvou. Que hoje me fez ser homem de uma mulher só, de estar me esforçando a ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor empresário, um melhor cidadão, um homem melhor. Tenho muito que melhorar, eu sei disso, mas essa é a diferença de servir a um Deus vivo. Eu fui ensinado a acreditar em outras coisas na minha idade, na minha tenra idade, assim como os meus pais também foram ensinados, eles passaram para mim, mas a Bíblia diz, João 8:32, se me falha a memória, descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Eu descobri essa verdade e hoje eu sou liberto. Jesus é essa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Desperta, igreja. Vamos despertar. Tem muitas almas aí sedentas, muitas almas querendo ouvir, precisando enxergar Jesus em nossas vidas. Vamos exalar o perfume de Cristo.
Vamos ser como setas, vamos ser como outdoors apontando para a pessoa de Cristo, renunciando, fazendo o que é correto, dando bons exemplos, que hoje a maneira mais eficaz de você evangelizar uma alma é através da forma que você anda, é através da forma que você vive. Então, se a pessoa não quiser esta novidade de vida que você vive, aí já é com ela. Aí já entra o arbítrio. O arbítrio, não o livre-arbítrio. Muitas pessoas acham que todos têm o livre-arbítrio, mas não tem, não. O livre-arbítrio eu só tive depois que eu conheci Jesus. Porque antes eu fazia tudo aquilo que eu queria e achava que eu tinha livre-arbítrio. Só que os vícios que me amarravam, eu não tinha poder de escolha. Eu queria parar, mas eu não conseguia. Então onde está a liberdade nisso? Eu era escravo de prostituição, de droga, de todo tipo de vício maldito. Porque o sexo casual é prostituição, não tem outro termo. Você pode usar como o meu corpo, minhas regras, você pode classificar como você quiser. Só que é prostituição, desculpa. Mas a união entre homem e mulher, toda a união, tá? É um tema que eu vou depois entrar a fundo aí, se vocês quiserem. Mas toda união é feito um pacto. Toda pessoa que você se relaciona é como se você fizesse um pacto de sangue com esse alguém. E você passa a ser uma só carne com ela. Mesmo que você pague, mesmo que você receba, você está fazendo um pacto com essa pessoa. E isso é muito ruim. Então a minha ideia nesse canal é trazer luz sobre o que está encoberto. Então se você tem alguma dúvida, se você quer entrar em algum mérito, manda lá nos comentários, a gente vai, à luz da Bíblia, esclarecer. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Igreja, vamos despertar. A paz de Cristo. Um abraço.